Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos, debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regados com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô alinho? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Gringo. Uma ótima noite para você, amigo internauta que curte o canal do Gringo no YouTube, que curte a Rádio Gringo Oficial no Facebook. No ar, mais uma resenha dos amigos, 20 horas, 4 minutinhos, 25 de abril de 2024. No ar aí, esse programa gostoso demais, Resenha dos Amigos. Hoje, sem nenhum convidado especial, mas a gente vai falar bastante sobre Série B, sobre Série A, sobre Vôlei Renata, Superliga de Vôlei, né, masculino, Vôlei Renata na final contra o SESI, sensacional. A gente vai comentar um pouquinho sobre esse assunto também. E para a gente fazer essa resenha, lógico, né, que eu tenho que chamar esse timaço da Web Rádio Gringo. E eu vou começar por ele aqui, ó. Marcos Cruz. Fala, Marcão, grande Marcos Cruz. Seja bem-vindo, uma ótima noite para você, Marcão. Ótima noite, Anderson. Aqueles que estão vendo a gente também pelo YouTube, ouvindo pela rádio, né? E estamos aqui, vamos falar de bola rolando hoje, Anderson. As últimas resenhas, como a gente comentou, né? Tinha aí, a gente falou de planos, de carreiras, né? E hoje a gente vai falar com a bola rolando mesmo. Então, uma boa mesa para todos nós aí, que seja uma noite bacana, como sempre é essa reunião aqui. Isso daí, grande Marcos Cruz. Vamos chamar ele aqui então também. Celso Fittipaldi, o Purga. Fala, Celso Fittipaldi, uma ótima noite para você, Celso. Boa noite, Anderson. Boa noite, Marcos Cruz. Boa noite, amigos internautas, amigos ouvintes da Web Rádio Gringo. Vamos bater um papo, uma resenha, mais uma resenha gostosa, né? Vamos falar aí do Campeonato Brasileiro da Série B,
que não foi muito boa para os times de Campinas, né? A gente vê as torcidas dos dois lados aí criticando muito a estreia dos times. Não mudou nada do ano passado para cá, né? Em aspecto de torcida, né? Cornetando, xingando, brava com o time, com a diretoria. E vamos resenhar, vamos bater o papo aí, vamos falar de futebol que a gente gosta de falar. É isso aí, vamos para cima. E para completar esse timaço nosso hoje aqui, dessa resenha dos amigos, vou chamar ele. Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira, Vagnão, nosso presidente. Uma ótima noite para você, Wagner. Falou, Anderson Grigoleto, grande abraço. E um abraço a todos que estão conosco nesta resenha dos amigos. Hoje estamos com pauta, né? Veja só, tem razão o Zanqueta, né? A rádio que mais cresce no Brasil. Agora já estamos com pauta para, né, programar os nossos assuntos nesta quinta-feira. É muito importante isso, é uma resenha organizada. Grigo, estamos à disposição. Um abraço aí para o Marcão, para o Celso Fittipaldi, vamos que vamos. Legal. Então a gente começa essa resenha dos amigos. Bom, primeiramente, lógico, né? Vou colocar aqui, já tem amigo nosso participando, então eu vou mandar uma ótima noite para ele, né? Kaique Fittipaldi não está hoje aqui participando online, né? Com a carinha aí, mas está mandando boa noite para a gente. Então, uma ótima noite também para você, Kaique. Deve estar na faculdade. Bom estudo para você aí, Kaique. Vamos começar hoje, vamos começar falando daquele que vai jogar amanhã. Aliás, transmissão da jornada esportiva da Grigo, a partir das... só confirmando, o jogo é 21 ou 21h30 amanhã, Vagnão? 21 horas. Então, a partir das 20 horas e 30 minutinhos, a jornada esportiva dos amigos, a jornada esportiva da Grigo entra ao vivo do Estádio Brinco de Ouro, porque amanhã tem o Bugrão, amanhã tem. Amanhã tem Guarani Chapecoense, estreia do Guarani no Campeonato Brasileiro, jogando nos seus domínios, né? Jogou a primeira partida fora contra a equipe do Vila Nova, não fez uma boa partida, saiu derrotado, né? Mais uma vez o Vila Nova, que é uma pedra no sapato da equipe do Guarani, mas num contexto geral a equipe do Guarani não esteve bem nessa partida contra o Vila Nova, mas a gente vai esmiuçar essa partida que ele jogou contra o Vila Nova e também o que Marcão, Wagner Ferreira, Celso Fittipaldi e eu vamos conversar do que a gente vai enxergar, né, do que a gente espera da partida de amanhã do Guarani. Amanhã, jornada esportiva, eu estarei narrando, Wagner Ferreira nos comentários e Carlos Zanqueta nas reportagens direto do Brinco de Ouro. Vamos lá então, vamos falar do Guarani. Hoje sempre Guarani. Tá aí o hino do Guarani, notícias do Guarani agora. Guarani então, né, como eu estou falando aqui, né, não esteve bem diante do Vila Nova, perdeu a partida lá em Goiás, né, 2-0, mas ficou algumas coisas que eu acho que, por ser a primeira partida, preocupa. Aliás, eu já vou começar perguntando, o Marcão, para você, falando agora sobre o Guarani, e depois a gente vai falar, eu vou fazer a mesma pergunta sobre a Ponte Preta, mas com relação ao Guarani. A torcida do Guarani já colocou aí, eu escutei muitos torcedores do Guarani preocupadíssimos com a equipe do Guarani, já colocando o Guarani como um dos sérios candidatos a rebaixamento para a Série C. Você acha que na primeira partida do campeonato, você acha que essa preocupação não excede muito as pretensões que o Guarani talvez venha fazer no campeonato? Ou nessa primeira partida já deixou uma impressão que você não vê melhoras na equipe do Guarani? O que você acha desse temporal que a torcida do Guarani, falando sobre o Guarani, está fazendo sobre esse resultado da primeira partida e sobre o decorrer do Campeonato Brasileiro aí, Marcão? Então, Anderson, o torcedor, ele é passional, né, Anderson? O torcedor quer ver sempre o time ganhar, né? Olha, preocupação é muito cedo, né, para ter preocupação. E eu acho que
Realmente o time não jogou uma grande partida, mas se você for ver, cara, eu estava vendo os lances do jogo, olha, o Guarani tomou 2 gols, falhas da defesa, né? Foi 2 bobeiras, né, praticamente ali, né? Teve chance até de marcar também, chutou a bola na trave, como levou também. Então o jogo foi... O jogo o 2-0 nem espelha tanto como foi o jogo, sabe? Mas agora o torcedor, você sabe, né? O torcedor, ele quer ver sempre o time ganhar, né? Não quer... Estreia, fica muito marcante, né? Mas é muito cedo para se falar isso, né? E o Guarani tem outros jogadores que ainda vão entrar no time ainda, né? Então, eu acho que vai rolar muita água aí, né? É chato perder, né? Ninguém quer perder. Mas é muito tempo ainda, não dá para falar nisso agora, né? Eu vou mais ou menos desse modo que você está pensando aí, viu, Marcão? Penso da mesma maneira. Mas, agora a gente entrando na partida, o Wagner Ferreira, na partida contra o Vila Nova, o que eu acho que deixou de preocupação, aliás, já é um assunto que preocupa realmente desde o Campeonato Paulista, é a linha defensiva do Guarani, né? O miolo de zaga, a linha defensiva ali, é preocupante, precisa de reforços ali, precisa de uma mexida, porque, por exemplo, o senhor Ryan teve 2 falhas ali grotescas que resultou aí em gols da equipe do Vila Nova e não esteve bem durante a partida também. E o Adel também, né? Enfim, é preocupante, né, esse setor defensivo do Guarani, Wagner. A começar pelo treinador. Teve aí um tempão para organizar o time e apresentou o que apresentou nessa partida contra o Vila Nova. Jogadores discutíveis nesse time do Guarani, já desde o Campeonato Paulista. Você já mencionou aí, um deles é o Ryan, tem que sair imediatamente do time. É o Ryan. Todo respeito ao jogador, mas já provou que tem gente melhor no elenco para entrar. Eu digo esse Douglas Bacelar aí, ele entrou no jogo, nem sei por que entrou também. O Guarani perdendo de 2-0, ele tira o lateral direito e tira o central. Então, não deu para entender muito o Claudinei Oliveira. Mas, de qualquer maneira, falando das necessidades do time, o Ryan realmente precisa deixar o time para a entrada ali talvez do Douglas Bacelar. Outra piada é o Camacho, está jogando com um nome. Realmente, eu não vi uma partida boa do Camacho no time do Guarani. O companheiro dele, Matheus Bueno, então, jogando também com um nome. Jogou um relativo campeonato da Série B do ano passado, no começo ainda. Depois foi caindo, como caiu todo o time. Então é outro também que o Matheus Bueno precisa ser revisto essa posição. E lá no ataque não vou nem criticar ninguém, porque se o meio-campo não funciona, a defesa preocupa, a bola não chega no ataque, eu não vou culpar Caio Dantas, que foi um cara lúcido no jogo, queiram ou não. A bola não chegava, ele saía para buscar jogo. Agora, quando sai para buscar um centroavante, sai da área para buscar o jogo, quem é que fica lá para aproveitar um possível cruzamento, uma possível tabela? Ninguém. Então, para mim, o Caio Dantas deixou uma boa impressão, embora não tenha marcado, né, que a sua marca é artilheiro. Não marcou, mas também não vou culpá-lo. O único que deixou uma certa boa impressão foi o loirinho que entrou lá, me parece que é o Rafael Freitas. Aí deixou uma boa, entrou e mostrou vontade. Já um moleque ainda, novo, né, acabou finalizando, chutou uma bola na trave. Então, é disso que o Guarani precisa. Um time que tenha, pode não ser tecnicamente um primor de time, mas que tenha pelo menos raça, vontade, como demonstrou o menino que entrou. Enfim, não gostei do Guarani, preocupa sim, se é o primeiro, vou falar, é o primeiro jogo, ver o segundo jogo, é começo de campeonato, então o terceiro jogo não ganha, então realmente a coisa começa a ficar difícil. O Guarani já é o lanterna do campeonato, primeira rodada, tem todos os times à frente dele. Então é isso, tem que mexer para o jogo de amanhã, me parece que vai haver mudanças, né? Agora, incrível, um detalhe é que todo mundo que já assistiu a partida, ele me tira o Diogo Matheus, que era o único, bem ou mal, né? Não estava lá um primor de futebol, mas era o único que estava cruzando bola para a área, bola parada, então se aproximando da área para fazer cruzamento. Ele me tira o Diogo Matheus para colocar o Heitor, que é limitadíssimo. E ele me apronta ainda no jogo encerrado. Isso. Ele já tinha um cartão amarelo, foi lá reclamar da arbitragem e levou cartão vermelho. Primeiro jogo, uma infantilidade desse lateral direito, Heitor, que, graças a Deus está fora do time para o jogo de amanhã. E vamos ver se o técnico mexe no time, né? Pelo menos na zaga deve aparecer uma cara nova, ou talvez no meio de campo também, alguém que possa entrar para melhorar esse time. Enfim,
Não gostei. E você perguntou se preocupa? Preocupa sim. Se no primeiro jogo deixou essa impressão, o que é que pode deixar de alento para o torcedor do Guarani? O Kaique está falando aqui que parece que o Chay foi reintegrado no elenco. Pelo que eu vi, ele foi o Chay. Tem que pôr para jogar. Se tem contrato, não conseguiu encaixar em lugar nenhum, tem que botar para jogar. Eu também acho. Tem que jogar sim. Ele não fez aí, né, um bom campeonato paulista, tudo, mas a gente sabe que ele conhece futebol. E acho que no elenco do Guarani hoje ele vai ser útil sim. Mário Eduardo Moraes, o meu amigo Maíta, participando aqui conosco também. Boa noite, Anderson, equipe. Que legal, Marião, ter você conosco aqui, participando da nossa resenha dos amigos. Bacana demais. Celso, agora eu vou perguntar, né, o Wagner já falou do Caio Dantas, que na minha opinião também fez a parte dele, quase que mete um golaço, né, de voleio lá. E o outro que estreou foi o Luan Dias. O Luan Dias, eu acho que eu até comentei isso em alguma resenha, e os amigos também já comentaram isso. Olha, ele jogou no Água Santa, mas, por exemplo, quando ele passou na Ponte Preta, ele não fez né, não mostrou porque veio para Campinas. E a estreia dele foi muito abaixo do que a torcida do Guarani espera e muito abaixo do que ele jogou no Água Santa, né, Celso? Não tenha dúvida, Anderson. Eu assisti o jogo do Guarani, tô na linha de raciocínio de todos, né, do Marcão, do Wagner. Não dá para fugir desse raciocínio de que o time estreou mal, o resultado aponta, né, o que foi, e o jogo mostra o que foi. É muito mal para um time que teve tempo para se preparar, trouxe peças novas. Não tenha dúvida que eu acho que o Luan não vai trilhar, não vai fazer boa campanha em Campinas, cara. Eu não sei o que acontece. Tem jogador, Anderson, que não sente, não consegue jogar num ambiente de muita pressão. A impressão que eu tenho é essa do Luan Dias. Ele em Campinas, ele passou pela ponte e não foi bem. A carta de visita dele nesse jogo contra o Vila Nova já dá para você sentir que ele tá sentindo o peso, né? Para a torcida do Guarani, para o clube do Guarani, espero que eu esteja enganado, porque senão o Guarani fez um investimento e o custo-benefício vai ser muito ruim, né? Mas a impressão que eu tive também desse garoto que ele sentiu, e uma coisa é com todo respeito ao Água Santa, uma coisa é jogar no Água Santa, no Novo Horizontino, em time que não tem cobrança. Aqui em Campinas, cara, primeiro jogo, não interessa se é estreia, a cobrança já vem dos dois times, né? Vem fervendo. Pode olhar nas redes sociais aí. Então, o garoto sente, né? E ele já sabia que não era fácil jogar aqui. Agora, o que me agradou bastante também, né, no jogo do Guarani é o Caio Dantas. Que centroavante, hein, Anderson? Esse menino é um centroavante que eu gosto de ver jogar. Se movimentando, batendo pro gol, fazendo o que dá para fazer. Pegou um voleio lá que se ele faz o gol mais bonito do campeonato, né? Embora estamos na primeira rodada. Sim. Mas ele pegou um voleio lá, uma batida de bola que se ele faz. E, né, seguindo a linha do raciocínio do Wagner Ferreira, que falou muito bem, o que fez Claudinei Oliveira até agora, hein? O que ele mostrou de diferente? Rapaz, que situação. Não sei não, hein? Não foi fácil o início para o Guarani. Amanhã tem uma pedreira, né? Você já vai falar disso também, mas tem uma pedreira e tem que mudar muita coisa, né, Anderson? Vai ter que mudar muita coisa. E eu não sei o que vai fazer Claudinei Oliveira para melhorar esse elenco aí de um jogo para o outro. Vamos aguardar e acompanhar. Marcão, antes do Marcão falar, a galera aí, ó, se inscreva no nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal, você que está entrando aí pela primeira vez, se inscreva aí no nosso canal, no YouTube, no canal do Grigo, dá aquela força pra gente, deixa o like também, e vai compartilhando essa nossa live, vai divulgando aí pra gente, né, pros seus amigos aí, para que a galera acompanhe esse papo gostoso, essa resenha dos amigos, que sempre é um papo muito bacana. Legal? Aliás, eu vou deixar aí para vocês, eu vou colocar daqui a pouquinho aí, para vocês estarem mandando, caso vocês queiram, participar junto com a gente, além do chat, para você mandar uma mensagem de áudio. Vou deixar o número do WhatsApp aí,
Mande uma mensagem de áudio, até uns 40 segundos no máximo, para não ficar tão longa, né? Lógico, sem ofender, aquela mensagem bacana aí que eu coloco no áudio aqui e você participa conosco dessa resenha, tá bom? Bacana demais. Ô Marcão, bom, com relação ao que o Celso falou, né? E que o Wagner falou também, é a pura realidade. O Claudinei de Oliveira, por enquanto, no Guarani, tá devendo e tá devendo muito. Porém, amanhã, jogo em casa, o horário, por ser uma sexta-feira, até com um horário bacana, né? 9 horas, né? Mas é uma sexta-feira, né? Mas a torcida do Guarani tem que ter presença amanhã e já começar a fazer a sua parte também, né? Incentivar, dar aquela moral para o time começar já essa reação logo no início do campeonato para não deixar perder muitos pontos na largada do Brasileirão da Série B, né, Marcos? É verdade, Anderson. Olha, sexta-feira, 9 da noite, tá um calorzão. Então, ó, é um convite, assim, né? Todo especial pro torcedor bugrino, né? Tá no Brinco de Ouro, porque esse negócio de ficar em rede social só descendo a lenha também é pouco, hein? Tem que ir lá e tem que incentivar o time, certo? O Claudinei, olha, vou ser sincero para você, eu gosto muito do Claudinei, eu gosto do trabalho dele, sabe? E eu acredito que se derem aí um tempinho para ele, aí eu creio que ele vai acertar o time do Guarani. Ô Vagnão, e agora falando dos outros estreantes, né? Você gostou do Ayrton? Olha, não gostei de nenhum dos estreantes e muito menos dos remanescentes, entendeu? Não gostei, não. Não apresentaram absolutamente nada. E aí acho que aí vem muito a competência do treinador. Embora o Marcão gosta do trabalho do Claudinei, eu acho ele sem iniciativa, sem conhecimento do próprio elenco que tem. O elenco já não é um primor, né? Estava olhando aqui, eu tenho aqui os 30 jogadores que... Tá bom, meu áudio, o Anderson, tá bom? Tá legal. Então tá bom. Então, eu fiz uma relação aqui dos jogadores do elenco do Guarani, mas é um elenco pobre, hein? Um investimento... Saiu essa semana aqui o investimento de todos os clubes da Série B. O Guarani está ali em quinto ou sexto lugar. Pô, eu acho que investiu mal, então, porque, olha, eu estava olhando aqui, ele tem como goleiros, olha só, Vladimir, Douglas, Pegoraro e Álvaro. Eu acho que o Douglas teve participação, inclusive, nos 2 gols do Vila Nova. O primeiro, ele ficou na dúvida ali se sai ou não sai, o banchinho lá acabou tirando dele e tocou no canto. No segundo, ele ficou no meio do caminho e entre sair de encontro ao atacante ou ficar debaixo da trave, aí põe embaixo, Ponte Preta escreve embaixo. Ele tirou do goleiro e jogou por cima. Então já discutível a presença do goleiro. É uma pena, porque Vladimir machucado, Pegorari machucado, então sobrou o Douglas Borges. Na zaga, nós já comentamos aqui, tem o Léo Santos, que pode ser que seja o titular, o Douglas Bacelar, eu achei que deixou uma ligeira boa impressão, eu começaria com ele a partida de amanhã contra a Chape, e no meio campo, na outra lateral, o Jefferson não está mal, longe de ser, né, um Jamerson, né, um Bidu da vida, mas realmente não comprometeu ali pelo seu setor o Jefferson lateral esquerdo. Volante, o Guarani está mal porque tem o Kaique, né, que veio do Botafogo para jogar, tem o Lucas Araújo, tem o Anderson Leite, e os caras que estão jogando aí, Camacho, né, Matheus Bueno, não estão segurando a marimba. Então, é por isso que eu acho, o elenco que deram para o Claudinei trabalhar é fraco, hein? Muito fraco. E esse Chay, se entrar com vontade, ele sabe jogar bola. Foi destaque no Botafogo, nós assistimos aquele campeonato do Botafogo. E se ele tiver com vontade de jogar, tem contrato, é um dos maiores salários do clube, tem que pôr para jogar. Eu acho que dificilmente vai ser pior do que esses que estão jogando. E no ataque tem uma sequência aqui, tem uns 10 atacantes. Tem o Marlon, né, que joga ali pela esquerda, o Ayrton também, que você perguntou, joga pela beirada do campo também. Esse Renier, muito novo ainda, entrou no pedaço do jogo lá, não apresentou nada. O Reinaldo, tem o França, tem esse Lucas Paraíso, né?
esse aí vai precisar Paraíso. estrear ainda. Paraíso, exatamente. E é o João Vitor, que é remanescente, é bom jogador, jogou com o Loser, com o Moser, apresentou um bom futebol, mas com o Claudinei não está jogando nada. Tá certo que não está tendo muita oportunidade também, o João Vitor. E esse menino, o Rafael Freitas, que deixou uma boa impressão no jogo de ontem. Então eu olho para o elenco, acho um elenco muito pobre. Quando o elenco é pobre, precisa ter um técnico que saiba tirar, pelo menos o melhor da característica de cada um. Se o seu técnico não souber fazer isso, é roça, meu amigo, não tem jeito. Então, vamos dizer que é o primeiro jogo, nada disso, não apresentou no primeiro, vamos lá, vamos dar uma chance, amanhã nós vamos estar lá presente e vamos ver que modificação, que mudança de comportamento nós vamos ver o Guarani apresentar no jogo de amanhã contra a Chapecoense. Chapecoense que venceu a primeira, né? Tenho aqui já mais ou menos preparado o esquema para amanhã, venceu por 3-1 o Ituano. 3-1 parece demais. O Ituano não merecia perder por 3-1, não. Mas a vantagem da Chape, pelo menos 1-0 merecia, mas é o tal negócio, estava vencendo. O Ituano se jogou para tentar empatar, acabou tomando 2 contra-ataques e tomou os 3-1. Então tá aí. Amanhã nós vamos estar lá, contando a nossa equipe, para acompanhar essa segunda chance para o Claudinei Oliveira mostrar seu serviço, porque foi contratado. Foi contratado, vamos dizer, para livrar o Guarani do rebaixamento no Paulista, mas não sei se foi bem ele, não, que teve participação nisso aí. Eu acho que mais que foi por conta do Bragantino, que ao jogar a última partida, botou lá uma molecada e botou agora ali. Se vira aí, ganha o jogo e se salva. Vai mais ou menos por aí. Amanhã, Celção, amanhã vem aí como técnico da Chapecoense um conhecidíssimo do torcedor bugrino, né? O senhor Humberto Loser. Ele que é o técnico da Chape e vem amanhã aí, né, no duelo dos índios, né? Porque a Chape também, né? A Chape o símbolo lá é um índio também, não é? O Condá, né? A Arena Condá. Isso, né? Condá. Exatamente, Anderson. E o técnico conhecidíssimo. E eu vou dizer para você, ao meu ver, eu sou mais o Loser do que o Claudinei. Eu acho muito mais treinador, né? Não deu sorte aí, até porque, né, a gente fala que o treinador não dá sorte, mas também o material humano que deram para ele trabalhar não era fácil, né? Mudou o treinador e todo mundo viu o que aconteceu. Às vezes, aqui a gente tem essa mania de falar, vamos tirar o treinador, mas não qualifica o elenco. E aí você quer o quê? Como diria Brasil de Oliveira, sem ovos não se faz omelete, né? Então, é isso aí. Não adianta a gente só falar do treinador e aí, poxa vida, o Wagner comentou aí, eu assisti o jogo, como é que o cidadão faz uma lambança daquela no final do jogo? Vai lá, toma um cartão vermelho. Primeiro que tomou um amarelo ridículo, né? Não é lance para fazer falta ali, jamais. Um jogador de futebol profissional não precisava fazer falta ali. Longe da área, um lance bobo. Né? Ainda não gostou de ter tomado o cartão amarelo na falta boba que fez, foi lá e prejudicou o time que tomou um vermelho. Ou seja, é complicado, né? E eu estava comentando com vocês na narração lá, o Guto Ferreira acabou o primeiro tempo, não tinha chegado ainda aquela torcida uniformizada que chegou depois, tinha lá uns 15, 20 torcedores, eu não contei, mas é mais ou menos isso aí. Então, os caras, o Guto saiu para o intervalo sendo vaiado, sendo xingado, não sei o quê. Depois acabou o jogo, ninguém mais xingou o Guto. Por quê? Porque ele empatou o jogo e mudou a cara do jogo no segundo tempo. Então, assim, é fácil, né, a gente ficar falando do treinador, cobrando do treinador. Às vezes o treinador não ajuda, né? A substituição que fez aí, que o Wagner falou, tirou um lateral para pôr outro lateral, que não muda nada, né? Quer dizer, mexeu na zaga e o time precisando fazer gol. Né? Então também não ajuda, né? Pede para a torcida criticar. E amanhã, Anderson, o Guarani jogando em casa, né? Segundo jogo, não vai ter coisa fácil, não, cara. Vai ser complicado. E pelo que eu ouvi dizer aí, alguns comentários, a Chape tá bem montadinha, tá jogando bem. Vamos ver, vamos aguardar. Vamos assistir amanhã e ouvir a Rádio Grigo. A narração de Anderson Luiz, comentários de Wagner Ferreira e reportagem dele, o alemão Zanqueta. Ei, vamos lá. O próprio. Olha, por falar em treinador, né, o Anderson, você mencionou aí que o Humberto Loser vem aí como técnico da Chape. E o nosso Claudinei Oliveira estava na Chapecoense. Então, um conhece o outro, não conhece o um, né?
E a Chape vem amanhã, tem o seu artilheiro, hein? O cara se machucou no jogo contra o Ituano. Vai jogar o Mário Sérgio, o cara que estava no Mirassol. E o Bom Perotti... jogador também, viu, Braga? É bom jogador também. Eu vi esse menino jogar já. Então, o titular está fora, vai jogar esse Mário Sérgio aí, que estava no Mirassol. Além disso, né, Jovem? Além disso, tem Giovanni Augusto, que é o camisa 10 do time deles. Conhece, né, Giovanni Augusto? Velho, rodado, mais que caminhão de mudança. Quem mais que ele tem lá? Ele tem o Matheus Cavicchioli, o goleiro, que passou pelo Guarani em 2020. Então tem algumas caras conhecidas aí, esse time Mas não é nada disso, não. Se o Guarani se aplicar um pouquinho, se o Claudinei tem um pouquinho de juízo, montar um time coerente, o Guarani tem condições de fazer o resultado. Aliás, tem que fazer, né? Jogando em casa é a máxima da Série B. Não, qualquer campeonato. Vencer em casa e empatar fora. Essa é a fórmula ideal. Mas não sei se ele vai conseguir, não. Em todo caso, vamos pensar positivamente. Mandar um abraço aqui para o Francisco Fittipaldi, grande Chicão, mandando boa noite a todos da mesa, grande Chicão. E olha aí, ó, os nossos amigos, né? Bom demais. Grande Neuri Menezes, ele tava dando um toque para tirar o esqueminha do Guarani que tava tampando o rosto, né? Que bacana, tá dando uma força aí também. Legal ter você conosco, viu, Neuri? Bacana demais. Bom, eu vou fazer o seguinte, Marcos Cruz. É uma pergunta simples, fácil de ser respondida. O Celso tá com aquela canetinha aí, ô Celso, ou não? Não tá, né? Tá aí? Tá o papelzinho para anotar aí? Aí, ó. Marcão, uma pergunta fácil. Placar de amanhã de Guarani e Chapecoense. Se eu fosse apostar, eu ia apostar em um empate 1-1. 1-1. Marcos Cruz, 1-1. E aí, Wagner Ferreira, amanhã? Não é mau palpite do Marcão, não, hein? Não é mau, não. Porque o futebol que o Guarani apresentou na primeira rodada não é para animar o seu torcedor, não. Então, 1-1 não é mau palpite. Mas como está jogando em casa, a pressão já é grande, já na segunda rodada, eu vou de 2-1 para o Guarani. Tem que torcer para o time da casa e não pode ser outro palpite, senão esse, uma vitória do Guarani magra, né? 2-1, tem que ser 1-0, 2-1, mas 2-1 acho que dá para encarar um placar para o jogo de amanhã. 2-1, palpite do Vagnão. Eu vou de 1-0 Guarani. 1-0 Guarani, ô Celção. Vou de 1-0. Tá bom também. Gol do Caio Dantas. Gol do Caio Dantas. Número 99. Amanhã vai fazer o gol dele no Brinco de Ouro. E aí, ô Celso, placar de amanhã Guarani e Chapecoense? Eu sigo o Marcão. Eu acho que vai ser 1-1. 1-1? 1-1. Então ficou 2-1-1, 2-1 e 1-1. 2 empates e 2 vitórias, né? 1-1 Marcão, né? E Celso, apostaram em 1-1. Vagnão 2-1 Guarani e você 1-0 Guarani. Tá aí. Esses os palpites de amanhã. Guarani e Chapecoense no Brinco de Ouro a partir das 20h30. A jornada esportiva da Grigo estará ao vivo no canal de áudio na Rádiosnet, aqui no canal do Grigo no YouTube, aqui no Rádio Grigo Oficial no Facebook. Então você vai curtir amanhã a Rádio Grigo, essa transmissão com todos os detalhes da partida e muita emoção e muito conhecimento, né? Tendo Wagner Ferreira, Celso Fittipaldi na jornada, Marcos Cruz quando vai, Lemão Zanqueta com as suas tiradas e também as suas entrevistas lá embaixo, né? Kaique Fittipaldi arrebentando. Esse timaço da Grigo tá bom demais, hein? Beto Bassan, quando, né, conhece muito de futebol também, vai estar conosco nessas jornadas esportivas. Então amanhã a Rádio Grigo estará direto do Estádio Brinco de Ouro e você acompanhe conosco essa jornada esportiva, participe conosco, mande a mensagem, né? Que nem aqui, ó, o Tarcísio tá aqui mandando, né? Tarcísio tá aqui, ó. Boa noite a todos os amigos do programa. Grande Tarcísio, bacana demais ter você conosco aqui no nosso programa Resenha dos Amigos. Oi. É só para lembrar, né? Quem não tomou conhecimento da tabela, o Guarani jogou com Vila Nova, joga amanhã contra a Chape em casa, vai jogar contra o Santos na Vila Belmiro e depois vai jogar com o Botafogo em casa. Esse jogo estava marcado para um sábado às 21h.
Foi antecipado para 5, a pedido da TV Bandeirantes. Então, Guarani e Botafogo, no dia 11, será às 17 horas. E o Claudinei estava dizendo que a tabela foi ingrata para o Guarani. Pô, todo mundo vai enfrentar uma série de os times, né? Agora, tá um negócio. Já começou a justificar, né? Não tem. Não tem. Vai jogar com todo mundo. Não assim, a tabela e outra, vai jogar com todo mundo fora e em casa. Então, não adianta querer chorar, não, porque esse é o tipo de desculpa que não cabe. Mas a gente vai enfrentar os mais fortes, teoricamente, os mais fortes de início. Ué, e aí você vai enfrentar os mais fracos depois, teoricamente, então você pode recuperar depois. Então, E fala para mim, qual que é o mais fraco? Então, exatamente. Tarcísio está falando, quanto ao jogo de amanhã, nem sei quem é o adversário, mas vou torcer para eles. O Tarcísio que é Ponte Pretano, né? Aí, não sabe, é a Chapecoense, viu, Tarcísio? Amanhã é Guarani e Chapecoense. Curta aí a jornada esportiva da Grigo, que estaremos fazendo esse jogo amanhã de Guarani e Chapecoense. Legal? Bom, falamos do Guarani, né? Tô esperando uma mensagem de áudio aí de alguém. Mande uma mensagem de áudio aí, ó. Vem participar conosco aqui. Mande uma mensagem do WhatsApp que tá aí na telinha. 991730738. 991730738. Mande uma mensagem, lógico, sem ofender ninguém, aquela mensagem bacana. Participa conosco aqui. Pode deixar sua opinião de qualquer assunto que você queira. Só mandar um abraço. Dê um espaço Maguila para você também. Mande um abraço pro pai, pra mãe, pro papagaio. Mas enfim, participe conosco aí. Legal? Então vamos lá. Falamos do Guarani. Agora vamos falar do lado, subir a avenida e falar da Macaquinha. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. A Ponte Preta, que se o Claudinei Oliveira reclamou, né, que o Guarani, a tabela foi ingrata, o João poderia reclamar também, né, porque pegou um Coritiba, um time que saiu da Série A ano passado, um suposto candidato aí ao acesso já, e agora vai enfrentar nada mais, nada menos que um Goiás, um dos times que mais investiu para essa Série B, né, do Campeonato Brasileiro aí da Série B. Então, é pedreira atrás de pedreira. Mas depois volta com o Amazonas aqui, pedreira. Não tem jogo fácil Série B, não. Né? E a Macaquinha vai jogar no domingo, às 18 horas, contra a equipe do Goiás, lá no centro-oeste do país, né? E do mesmo modo que o torcedor do Guarani fez aí, né, um baita de um temporal, e o Vagnão falou que tem que se preocupar sim. Se o Vagnão falou, eu tenho que assinar embaixo, né? Mas o torcedor Ponte Pretano também está fazendo um baita de um carnaval aí pela apresentação da Ponte Preta no último domingo. Vou colocar a galera para dar a sua opinião sobre esse assunto, né? Sobre o assunto Ponte Preta. Vou colocar aqui a notícias da Ponte Preta. Vou tirar a notícias da Ponte Preta porque tampou o rosto do Marcão ali. Agora sim. Agora fica legal. Parece que vai ser 18h30, o Kaique tá falando aqui, o jogo da Ponte. CBF parece que mudou o horário. Vou confirmar aqui, Kaique. Vou dar uma confirmada aqui. Até então estava marcado para 18 horas, né? E talvez, não é certeza, mas talvez nós faremos essa transmissão também do estúdio, né? Através do famoso tubo. Faremos essa transmissão também de Ponte Preta e Goiás. Eu vou começar com você, Celso. A mesma pergunta que eu fiz quando começamos a falar do Guarani, eu vou falar agora da Macaquinha. 1-1, jogando em casa, um primeiro tempo razoável para bom, se pode dizer assim, né? Você pode discordar de mim a hora que quiser. E aí um segundo tempo de um sufoco geral, né? Um sufoco geral, gol anulado, gol tirado na risca da linha praticamente. E aí a torcida vem e muito forte, já pedindo, entre aspas, a cabeça do técnico, já falando também que esse time está muito mal montado. Volto a perguntar, e aí, Celso? Ainda é cedo para esse carnaval todo? O Vagnão falou do lado bugrino, a preocupação já existe.
que você pensa com relação ao torcedor pontepretano com esse primeiro jogo da Ponte, ô Celso? Bom, especificamente falando da Ponte Preta, a gente fez lá o jogo, né? Transmitimos o jogo, eu, você, Kaique e Vagnão. Eu entendo o seguinte, antes. Eu acho que eu acho que tem que se preocupar sim. Aliás, a preocupação tem que vir até antes de começar o campeonato, naquilo que você está contratando, para depois não ter problema. Porque não é um campeonato fácil. Eu gostei das peças novas, principalmente da zaga, achei que o Sérgio Rafael foi bem, o Jailson, né? Joilson, tem uma mistura de Jailson com Joilson. Joilson também gostei, foi bem, Dudu Vieira foi muito bem no meio, né? Gostei do Regis, então eu vi qualidade. Agora, que o jogo não foi tecnicamente um jogo bom, não foi, né? Todo mundo viu como a Ponte fez o gol, não teve? A Ponte não teve criatividade, né, do meio para frente, né? Primeiro tempo jogou um pouquinho melhor, e no segundo tempo só deu Curitiba, né? Se não fosse, eu votei, por exemplo, no goleiro da Ponte de novo como menor em campo. E continuo dizendo, se não fosse o Pedrão, a gente poderia ter perdido o jogo. Se tem mais 10 minutos do jeito que estava lá, uma hora a gente poderia ter tomado o gol. Mas, enfim, eu acho que preocupar é importante, tem que se preocupar sim, mas não desespero, né? Primeira rodada, Neguinho já querendo a cabeça do treinador, de um treinador que, do jeito que foi, ele conseguiu levar o time para uma outra fase do Paulista, que não era um time, né, espetacular, mas ele conseguiu, fez vitórias importantes dentro do Paulista. Então, assim, é muito cedo para querer a cabeça do treinador, na minha visão, né? Eu acho que tem que deixar um pouco o treinador trabalhar. E a gente sabe que ali, daquele lado, tem muito a ver também com a questão política do clube. Começa a pegar no pé, e a gente percebeu lá que tem isso sim, né? E, deixa o homem trabalhar um pouquinho, né? E, por outro lado, o João Brigatti também precisa ajudar, né? Tem que começar a usar as peças que tem, levar o pessoal para o banco, tá no banco, põe para jogar. Se não tem condição de jogar, nem leva, né? Justamente para isso, para não dar motivo para a torcida questionar e depois ainda fazer a crítica, que fizeram críticas duras com ele, né? Ele até ficou meio bravo, né? Saiu do campo meio bravo e tal. Eu entendo que preocupação tem que ter sim, Anderson, e dos dois times, né? Porque campeonato não é fácil, mas dá uma segurada, né, gente? Vamos deixar o homem trabalhar. Deixa trabalhar umas 4, 5 rodadas aí depois sim, aí depois cobra. Tem jogador que não estreou ainda, pô. A gente estreou 5, 6 jogadores, né, Anderson? Estreamos lá o Sérgio Rafael, o Joilson, o Dudu Vieira, o Bochecha, que entrou no segundo tempo, e o Matheus Regis. Isso. Tem ainda Zé Mário, tem vários jogadores para estrear. Então, a Ponte contratou 10 jogadores, se não me falha a memória. Desses 10, 5. A Ponte contratou quase um time, né, Anderson? Então, muita calma, né? Tem que esperar. Sempre tem que estar preocupado. Estando bem no campeonato ou estando mal. Porque se der bobeira, você sai do G4 e se der bobeira, você entra no Z4. Então, é um campeonato bem competitivo, bem equilibrado, ao meu ver. Equilibrado lá na régua lá para baixo um pouco, né? Nada lá para cima, né? E é isso aí, é a Série B, meu amigo. A gente já está cansado de viver isso aí, é ficar esperto. Ô, Anderson, permita aqui o espaço Maguila. Mandar um abraço para o meu irmão, né? Meu irmãozão está ouvindo a gente aí, Francisco Fittipaldi. Um abraço para o Neuri. Neuri, a gente sabe que é um torcedor pretano e sabe muito de futebol também, né? E para o Tarcísio. Para todos que estão ouvindo aí, mas esses aí em especial ao meu irmãozão, que sabe o carinho que eu tenho por ele aí. E o meu filho, né, que está lá na faculdade, vai estar dando as pitadinhas dele lá também. Mandar um abraço, já que vou seguir a sequência aí do Espaço Maguila, então, né? Elizabeth Grigoleto, a minha tia Beth. Aliás, parabéns para ela, né? Ela, a Ariane, que fizeram aniversário no dia de ontem, dia 24 de abril. Ela que é gêmeos, né, do meu tio. Tem uma vinhetinha aí do parabéns, faz uma homenagem à família aí. Toca um parabéns aí. Aqui, ó. Então falando, né? O parabéns pra Beth, parabéns pra Ariane, que fez aniversário ontem, e ao meu tio, que já está lá no andar de cima e com certeza
teve a festa no céu também para ele ontem, né? Parabéns demais, viu, Tiago? Idade bacana. Não vou falar idade não, porque não pode falar idade de mulher, né? Mas é uma idade bacana. E ano que vem tem que ter uma festona, hein? Uma festona. Parabéns, hein? E estenda esse parabéns ao amigo também, que a semana passada também completou mais um janeiro, né? Isso, ao amigo Anderson Luiz Grigoletto. Tô chegando, vou fazer 40, hein? Tô chegando nos 40. Grande, Bete. Olha aí, ó, falou de Ponte Preta, apareceu mais um aqui, ó. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Boa noite. A Ponte Preta tem perdido o meio de campo faz tempo. Para arrumar, colocar 2 meias e 2 volantes. O problema está no meio, pois sobrecarrega a zaga. Tem que jogar com 2 zagueiros apenas. Tá aí a opinião do Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Que legal, mais uma vez participando conosco aqui também. O Murilo Melo, tá aqui também. Boa noite a todos, grande Murilo. Na minha opinião, o Brigatti tem crédito ainda, mas precisa mudar algumas coisas. Acredito que o Elvis não pode começar jogando. Tentar alguém aí com um pouco mais de qualidade. Por exemplo, o Zé Mário, ele cita aqui. Alguém me chamou? O Vagnão ou o Marcão me chamaram? Naquela sessão parabéns, eu gostaria de cumprimentar o nosso chefe também, né? Apresentou um diploma de conclusão, não sei do que aí. Conta pra gente aí, rapaz. Bem lembrado, Magno, bem lembrado. Interessante para nossa equipe. Eu fiz a pós-graduação fiz em jornalismo esportivo e consegui me formar, peguei o certificado, né? Daí eu postei. É gostoso você dividir a alegria com os amigos, né? E é muito gostoso. E isso daí não deixa de ser uma vitória, um tema que eu adoro, que é o jornalismo esportivo, né? Então, concluí essa pós aí em jornalismo esportivo. Obrigado. Beleza. Parabéns de novo, parabéns. É isso aí mesmo. Ô Marcão, o Matozinho disse aí com relação ao Elvis. E aí, o Elvis, você acha que ele tá acima do peso ainda? Ele tá. Aliás, eu não sei se o Elvis volta a ter um peso adequado. Como o Herbelim fala e falou hoje. Hoje ele deu uma entrevista, eu escutei uma entrevista na Rádio Central, né? Não tem problema de falar a rádio aí, porque são feras demais. Mandar um abração pro Beto, pro Marquinho, pro Fernando César, né? Para aquela galera toda da Rádio Central. E ele fala que se o Semedo, Renato Leal. Semedo, grande Semedo, Decimar Leite, o Matheus Aburadi, né? A galera toda lá, o Anderson Rodrigues, que é um timaço mesmo, hein? Tem o timaço da Grigo, aquele lá é um timaço só com o curva, vamos dizer assim. Mas o Herbelim fala, ele já falou e falou hoje de novo, se o Elvis estivesse com um peso adequado, fininho, com plena forma física, ele estaria jogando, segundo o Herbelim disse hoje, no Flamengo e não na Ponte. Mas o Elvis, ele tá muito, pelo menos nessa primeira partida, ele ficou devendo, né, ô Marcão? Ah, sim. Eu lembro do comentário do Wagner, no intervalo do jogo de domingo, ele deu uma olhadinha no Elvis, assim, de perfil, parecendo um bujãozinho de gás, né? E realmente, né, o Elvis, a gente, infelizmente, não dá para esperar que ele vai entrar em forma, né? Infelizmente não dá, porque a gente já... quanto tempo tá com o Elvis? Tá aqui já 2 anos aqui na Ponte? E a forma dele foi sempre a mesma, né? Nunca mudou e, infelizmente, não vai mudar. Né? Pode ser até que estivesse jogando no Flamengo mesmo, porque futebol para isso ele tem, né? Agora você falou do Matozinho, né? Eu vou no mesma carruagem aí do Matozinho. A Ponte perde muito no meio de campo, demais. Tem que acertar esse meio de campo da Ponte, sabe? E realmente sobrecarrega. Não é esse time que está jogando agora, não é o do Campeonato Paulista, nem do outro brasileiro. Já faz muito tempo que o defeito dos times da Ponte é o meio de campo da Ponte. Isso aí eu queria, inclusive, falar o seguinte. Não deu para entender com o Brigatti ficando 1 mês treinando esse time, e no segundo tempo, a Ponte rifou todas as saídas de bola. Absolutamente todas as saídas de bola. O Pedrão pega a bola e dá um bicão para frente. E não ganhou nenhuma bola. Sabe? Sim. Poxa vida, será que não deu para treinar uma saída de bola, gente? Sabe? É 1 mês treinando, né?
Então, isso chateia o torcedor, sabe? Chateia o torcedor. É um time realmente que está falhando demais nisso. Né? O Brigatti tem, sim, crédito, concordo que ele tem crédito, né? Mas ele precisa arrumar o time, sim. Ele precisa... ele não pode estar gastando esses créditos dessa forma de domingo. O time da Ponte foi, ao segundo tempo, irreconhecível. Lembrou aquele jogo contra o Ituano, por exemplo, no Campeonato Paulista, né? Então, a Ponte jogando em casa não pode levar sufoco de ninguém, sabe? É tudo mesmo nível. Então, um acerto no time tem que ser dado. Trocar mais jogador, ele tinha a possibilidade de colocar 5 jogadores, ele trocou só 3, 2 ainda por contusão, né? Então a torcida fica meio queimada assim com isso. Como o Celso falou, não é nada, não tem que ficar né, muito preocupado com isso. Mas tem que acertar esse time. O Brigatti, ele é o técnico do time, ele contratou os jogadores, ele tem que dar um jeito nesse time aí. A saída de bola na Ponte, ela precisa urgentemente ter uma solução. Então, Anderson, permita-me aí só um comentário sobre o Elvis. Todo mundo critica o Elvis, mas o Elvis é a cabeça pensante nesse meio-campo da Ponte Preta. Um tapa que ele dá na bola, ele larga o jogador na cara do gol. Será foi o que ele fez com o Gabriel Novaes, né? A bola que ele meteu para o Gabriel Novaes, que ele foi o único lance no segundo tempo da Ponte, né? Aí eu pergunto, será que não estão sabendo utilizar a qualidade do Elvis, embora todos dizem que ele está fora de forma? Será que o Elvis não está jogando numa posição dentro do campo que não é hoje a posição ideal para ele? Será que não teria que recuar ele um pouquinho, tirar ele daquele meio congestionado ali para ele tentar dar tapa e treinar isso com ele? Porque qualidade no pé ele tem. O que ele não tem é força para buscar a bola, para recuperar a bola. Mas a hora que a bola chega no pé dele... Então, eu penso, e o Marcelo Corsato, né, um abraço aos irmãos Corsato, lá do futebol interior, na segunda-feira eu acompanhei, ele fez um comentário mais ou menos nessa linha, que foi muito inteligente da parte dele, para saber usar o jogador que você tem. Então, talvez, eu acho que o Brigatti deveria pensar, poxa, que jeito que eu posso usar o Elvis? Vou largar ele ali no meio dos leões, ou dou uma recuadinha para ele e falo, viu, vamos tentar uma bola de 30 metros, né? Você tem qualidade para isso. Vamos tentar colocar o Gé, ou o Gabriel Novaes, ou o Matheus Regi numa condição boa. Pensar nisso aí, porque não pode também, já está no elenco, então você não pode abrir mão de um jogador que tem qualidade, precisa saber trabalhar com ele. O Vagnão, e aí a gente entra numa seara um pouquinho também polêmica, né? Assunto Gé. O Brigatti deixou bem claro na entrevista, né? Que ele realmente teve a proposta do Santos e com isso, pelo não fechamento do negócio, pelo jeito, o valor oferecido pelo Santos por empréstimo, com direito à compra depois, era um valor muito abaixo do que a Ponte quer. Então, não foi fechado o negócio, o salário do jogador iria aí pelo que falaram, umas 150 picanha, né? Mais ou menos isso. Então, realmente, a cabeça do jogador deu aquela virada, ficou chateado, não quis jogar o jogo de domingo. E aí, essa atitude, você acha que... Mas, voltando, só dando um adendo, né? Quem paga o salário dele ainda, não 150 picanha, mas é a Ponte Preta. E segundo o Herbelim, está em dia. Né? Então, assim, o que você acha dessa atitude do Gé de domingo, de não jogar porque a cabeça não estava muito bacana? O Gé chegou agora e já quer sentar na janelinha, né? Diga-se de passagem. Porque quem era o Gé, com todo respeito a Itapirense, né? Jogando na várzea de São Paulo, agora chegou num time relativamente grande como a Ponte Preta e surgiu essa proposta do Santos. E também veio aquela desculpa, né? Foi bom ele ter ficado porque a gente não ia reforçar o Santos. Mas, será que Gé seria reforço para o Santos? Né? Com todo o respeito. Mas não deu certo a negociação, ele ficou frustrado e agora tem que focar a Ponte Preta. Eu acho que ele, com vontade de jogar, ele é titular da Ponte. Ele foi artilheiro da Ponte aí nos campeonatos passados aí.
Então, é um jogador que sabe jogar, a cabeça meio desmiolado. Mas com a bola no pé, ou então numa dividida, numa bola cruzada, ele vai com o corpo, ganha de cabeça, tem lá o seu valor. Tecnicamente não é lá um grande jogador, mas presença diária, é o que interessa no centroavante. Bota a bola para a rede, eu acho que ele, com consciência, cabeça no lugar, o lugar dele é na Ponte Preta no momento, pode vir a ser, né, jogador de outra categoria do futuro. Mas no momento tem que jogar, mostrar o seu valor aqui na Ponte Preta. Com relação ao Elvis ainda, eu acho que o Elvis, se tem que jogar o primeiro tempo. O segundo ele apaga, né? Ele some, aí fica uma presa fácil para marcação, ele não tem assim um corpo para ir numa dividida com o volante adversário, com o meia adversário. Então é como o Fittipaldi disse, né? Um tapa que ele dá na bola e coloca um meia, coloca um ponta, coloca um lateral fechando, né, na cara do gol. Então, eu acho que ele é muito importante, sim, tem muita categoria, muita técnica, e se tiver que jogar apenas um tempo, que joga o primeiro, defina o placar e não deixar para que ele resolva no segundo tempo. Então, essa é a minha opinião. O Roberto César Santos, que legal, Roberto César Santos participando conosco aqui, tá falando, ó, boa noite, Grigo e equipe, não concordo, todo jogo Brigatti criticando os torcedores da Vitalícia, pagou ingresso, tem direito de criticar, não havendo violência, é claro. E sorte que não perdemos. Aí ele continua, porque eu ia colocar na conta dele. Tá dizendo o Roberto César Santos. Aí ele continua mais embaixo ainda. Tá dizendo aqui, ó, não quer críticas, ele que mude de profissão. Aliás, cadê? E o outro, tal do Gé, eu colocava de lado. Vai contaminar o elenco. Tá se achando um novo Ronaldo Fenômeno. No Santos não ia servir nem para gandula. Tá aí, ó, o Roberto César Santos com seus comentários firmes, fortes aí, né? Com relação ao Brigatti, até o Erbelin falou que não concorda também, pelo fato dele ter começado a coletiva, né, do último jogo, no domingo no Majestoso, chamando, né, os torcedores, os babacas, meia dúzia de torcedores babacas ali, né? 1% que seja, 99%. E a única coisa que eu não concordo, eu entendo perfeitamente o que você colocou, viu, Roberto? E a todos aí que pensam, pode pensar até de maneira diferente da minha pessoa. Ele não tinha nada que realmente... Ele tem que ter uma cabeça mais fria, não pode. Ele tem experiência de estádio, ele conhece o torcedor pontepretano. Deve ser um saco você ficar aguentando o jogo inteiro, 2, 3 negros falando, xingando você de tudo que é nome ali, né? Ele tentando aceitar o time. Mas assim... Eu tô vendo muito torcedor colocando, porque o Brigatti ofendeu a torcida da Ponte. Não, aí é generalizar o assunto. Ele falou, ele citou esses elementos aí que fica ali na Vitalícia, que são pontepretanos também, independente que se ele diz que sabe muito bem o motivo, julgo que seja alguma coisa política ali do clube, enfim, né? Mas... ele não generalizou, ele não xingou a torcida. O João, ele adora a torcida da Ponte. O João é pontepretano. Então ele não generaliza. Quando ele fala disso daí, esses torcedor babaca, esse daí, o torcedor tem que, né, parece que ele xingou, falou assim, ó, toda a nação pontepretana é babaca. Pô, não foi isso que ele falou. Mas se você olha nas redes sociais e olha os comentários aí dos pontepretanos, dá a impressão que ele falou isso. Não falou, não. E aí pergunto pra você, ô Celso, errou no jogo de domingo, né? Errou, talvez, a mexida, quando colocou o Edson no lugar do Sérgio Rafael. A gente não entende até agora por que o Hakim não entrou. Na lateral, diz ele que o João Gabriel está contundido, e a gente tem que acreditar, porque essa é a mensagem, né, que ele colocou. Mas ele errou na substituição e, de repente, até na escalação. Ou não? Teve erro na substituição, ele errou, até porque ele tirou o melhor do meio e colocou na lateral, né? Que foi o Dudu Vieira. O Dudu Vieira estava bem no meio, né, Anderson? Até o amigo Anderson e o amigo Wagner votaram como o melhor em campo. Mas você tira o que está melhor em campo, na posição ali, põe e leva para a lateral. Você facilita a vida do adversário, né? E errou o Edson, rapaz. Eu torço muito para esse menino dar certo. Mas tudo bem que ele não falhou também no jogo, não. Mas ele não entra bem, né, Anderson? Não dá segurança, né? Hoje o Edson entrou bem, entrou mordendo, o Edson superou as expectativas, eu não vejo isso no Edson, e vários jogos já. Agora, com relação ao Brigatti, a gente fala, né, o amigo
explanou bem, né? Ele não xingou a torcida Ponte Preta, ele ainda mencionou, hein? Essa aí é uma turminha que está atrás do negócio que política do clube fica aqui atormentando a cabeça do treinador. Não deve ser fácil trabalhar ali, não, viu? Não deve ser fácil, não. E está errado o Brigatti de falar. Ele falou. Ele é um ser humano, velho. E a gente precisa entender isso lá dentro das linhas. Todos são seres humanos. Por mais que eles estejam concentrados, uma hora o cara perde a cabeça. Vai saber também o que foi falado para ele, né? Coloque-se no lugar dele um pouquinho, só um pouquinho. Vai no seu trabalho e chega lá, fica um monte de gente atrás de você lá, te enxuriçando a vida, falando um monte de coisa na sua cabeça, para você ver se você vai fazer um trabalho legal. Faça isso. Cada um que estiver aí trabalhando no seu... É um exemplo simples. Recebe um cara manguaçado no seu boteco. Você tem uma experiência danada. Vê se você aguenta. É simples assim. O Osmar Dangali está mandando boa noite, grande Osmar Dangali, e ele faz entrando nesse assunto, né, falando do Brigatti, se errou, se não errou, ele tá dizendo aqui, ó, tínhamos o bom Dodô no banco de reservas, poderia ter colocado no lugar do Elvis ou do Ramon. É verdade, né, o Vagnão, a gente estava lá, né, de repente era uma opção, o Dodô no lugar ou do Elvis, que não vinha fazendo um bom jogo, e também do Ramon, né? Ficou a pergunta também, né? Por que não levou o Igor Inocêncio para o jogo? Ele teve que improvisar, como o Fittipaldi falou, quando precisou entrar alguém no lugar do Luiz Felipe, ele não tinha um substituto. O Wagner, o Igor estava lesionado, por isso que não foi. A outra pergunta que eu faço, 40 dias parado treinando, o cara se machucou onde? Estou treinando? Então, aí é outra pergunta, meu, é outra pergunta. Então, agora, no meio-campo, ele tinha opções. Agora, é incrível que ele fez 3 alterações de 5 possíveis. Então, o pessoal está pegando no pé dele por que ele fez. Eu acho que ele perdeu a chance de pedida de tempo para fazer as 5 substituições. Então, lamentável que 2 foram por contusão e teve que fazer apenas uma por opção. Agora, esse Iago Dias jogou muito bem o Paulista ali pela direita. Ele não merecia uma chance de titular, não. Tá certo que colocou o estreante lá, o Matheus Reis, não foi de todo mal. Mas o Iago já estava entrosado com o time, né? Então, não sei. Eu acho que o Iago merecia uma chance de titular no time da Ponte. No meio-campo, ele vai ter que escolher. Tem bastante gente para entrar. Tem um time. Está com o mesmo problema do Guarani. Tem bastante gente, não de tanta qualidade assim, mas tem quantidade. E ele que faça as suas melhores escolhas para o próximo jogo. Por falar em próximo jogo, Anderson. Estava olhando aqui, Goiás e Ponte Preta, está marcado para domingo, 18h30. 18h30? Então, realmente, houve essa modificação de horário. Houve a mudança, sim. Eu ouvi hoje a Bandeirantes anunciar a mudança, das 18 para 18h30. 18h30. O Murilo Melo está falando que gostou da nova dupla de zaga. Nosso sistema defensivo, acho bom. O nosso problema é do meio para frente. É o que a gente está falando, né, Marcão? É verdade. Olha, eu contesto o Ramon, sabe? O Ramon, ele ele é titular, né, desse time, né? Acho que o Ramon não acrescenta. Eu acho que precisava colocar alguém no lugar do Ramon. Opa, Marcão deu uma caidinha. Apagou? Apagou, Tá deu melhor. uma caidinha. Enquanto isso, eu vou colocar aqui, ó. O Marcão voltou. Pode continuar, Marcão. Pode continuar. Então, o time, acho que a tendência do time da Ponte é melhorar, sabe? Da mesma forma que o Guarani, né? Tem bastante jogador para colocar ainda nesse time, sabe? E esse time que o Brigatti escalou no domingo, você vê que ele priorizou o pessoal que estava estreando, né? Ele quis colocar o pessoal que ainda não tinha jogado no time. Sei lá se treinou melhor, né? Provavelmente. Né? Mas, olha, tem muito ainda pela frente aí, né? E é preciso manter a cabeça no lugar. O Brigatti, esse negócio de ficar... ele agiu errado e com certeza eu acho que ele não vai mais fazer isso, sabe? Chegar numa entrevista para xingar o torcedor que xingou ele lá, ele com certeza ele não vai mais fazer esse tipo de coisa. Vou colocar um áudio aqui, né? A gente pediu para mandar áudio. Tem áudio aqui, ó. Vamos escutar aí. Ô, Kaique, tudo bem? Boa noite. Você aí que está estudando aí
preparação física. Você acha que o Elvis vem treinando junto com os caras, correndo, fazendo circuito, fazendo tudo que os caras aí faz? Porque senão ele era para ter magrinho, né? Ficaram um mês treinando. Eu acho que ele não treina não, cara. Conseguiram escutar aí? Essa mensagem foi pro Kaique, o Kaique repassou pra gente aqui. Deu para escutar aí, galera? Deu? Eu ouvi bem. A pergunta dele é se o Elvis está treinando, porque o Elvis está fora de forma. Segundo o Ebelim disse hoje, que quem vê o Elvis treinando, o modo que ele treina, o modo que ele se dedica nos treinamentos, fala assim, pô, não é possível que ele está nessa forma física. Então, a resposta é, treina, e segundo o presidente do clube, treina muito. Então, às vezes é o DNA mesmo dele ali, né, que fica nessa realmente, não consegue emagrecer mais. O Tarcísio está falando aqui que ele viu os jogos do Santos, mas o Gé joga mais que os dois cintura dura que joga, né, de centroavante no Peixe. Tá dizendo aqui, então, que cairia bem aí na equipe do Peixe. Opa, deixa eu ver aqui, tá falando que eu pulei a mensagem do Matozinho? Cadê a mensagem do Matozinho aqui? É que chegou muitas mensagens, bacana demais. Gilberto Jeremias, tá aí, ó. Boa noite também, o Gilberto Jeremias tá falando. O Osmar Dangá falou que observe que os técnicos Brigatti, que os técnicos observem que os técnicos do Brigatti que as técnicas, né? Acho que é isso, são de retranca. O Hélio que não aceitou que essa conduta acabou indo embora. Se um atacante se destaca, logo é sacado da equipe, ou dispensado, como foi o Paulo Baia. Segundo informações que eu tive de pessoas lá dentro da Ponte Preta, na época que o Baia estava aí, o Celso estava junto. Eu não vou citar o nome, né, o Celso, porque até pega mal. Até o Wagner estava junto naquela festa da Abrace, uma pessoa que sentou na nossa mesa, falou dessa maneira. O Kaique fez uma pergunta para ele e falou, e o Paulo Baia? Ele falou, pode levar para você. Quiser, pode levar para você. Fica com você. A resposta que essa pessoa deu. Não vou falar, deixa para lá, mas a resposta foi essa. Então, algo estranho tinha com o Paulo Baia lá dentro. O Brigatti reconheceu que errou ao não fazer as 5 substituições. Sim, exatamente. O Roberto César Santos está aqui falando, o Brigatti tem que entender que o Elvis não pode jogar os 90 minutos. Joga o primeiro tempo e deixa no banco para o segundo. Exato, foi até o que o Vagnão falou. Laerte, lá de Recife, olha ele aí, ó. Abraços, meu amigo, torcedor do Colorado, mora em Recife e torce para o Internacional. Ele quis dizer os técnicos Coebelin, que os técnicos Coebelin gostam, são retranqueiros. É isso. O Roberto César Santos, do Goiás, é um candidato ao acesso, contratou bons jogadores, tomara que não leve sacolada. Esse é a preocupação. Cadê a mensagem? Tá aqui, ó. O número 10 do Curitiba, craque, o Matheus Friso. Correndo e jogando e armando o time. Na Ponte, arrumaria o time. O Elvis aguenta 40 minutos. E parado. No início do segundo tempo, e ele não fez substituição, tá falando, né? Essa daí joga muito mesmo o Matheus Friso, né, o Vagnão? Muito bom jogador, hein? E é novo ainda, hein? Tem 25 anos. Ele passou pelo Grêmio, né? Passou pela Tombense. E é organizador, né? Camisa 10, realmente é organizador do time. E, muito embora ele não tenha muita opção na frente, né? Com o Leandro Damião, você vai esperar o quê? De um centroavante já na estrada da volta, né? No caso do Leandro Damião. Já foi, né? Já foi bom jogador. Mas agora, com 34 para 35 anos, realmente, quem esteve no campo viu, ele passeou em campo, não fez absolutamente nada. Então, é um dos destaques do time do Curitiba, esse Matheus Friso. Lembrando que o Curitiba tem um bom investimento, né? Tem um grupo forte por trás, o grupo lá do Roberto Justus, e apesar do grande investimento, eu acho que ele não contratou bem, não. Contratou, assim, em quantidade, mas qualidade, não vi nada demais do time do Curitiba. Tá certo que a Ponte facilitou, né? Fez 1-0, falou, bom, vamos segurar esse 1-0 aqui. Segurou no primeiro tempo, mas no segundo o Guto viu que a coisa estava... A Ponte não agredia, botou o time para cima. Aí aconteceu o que aconteceu. Sufoco, empatou o jogo, quase que ganha. Bola em cima da linha do gol, boas defesas do Pedro Rocha, enfim.
Esse é o time do Coritiba. A gente estava falando aqui do Goiás, né? A Ponte vai se encontrar com o Paulo Baia, né? O centroavante do Goiás. Fez um gol, inclusive, na primeira rodada. Um belo gol ainda do Paulo Baia. 12 gols na temporada, com até o Roberto Santos está falando, que a Ponte preferiu o Polvidieiro e parabéns aos envolvidos. Paulo Baia, 12 gols lá. Né? Tem umas coisas aqui em Campinas que eu não consigo entender nos dois clubes. Às vezes dispensa jogadores que têm qualidade e segura jogadores de pouca qualidade, né? Não que o Paulo Baia vai ser um craque, mas não tem umas coisas que não dá para entender no futebol campineiro, não. O Wagner tem muita experiência e ele sabe muito bem do que eu estou dizendo. Galera, é o seguinte, até passamos aí do pouquinho do assunto Ponte Preta, né? Vamos continuar falando de esporte. A gente não pode deixar de falar no programa de hoje, não tem a ver com o futebol em si, mas tem a ver com a nossa cidade, e a gente tem que dar um destaque, que é exatamente isso que eu estou colocando aqui. Vôlei Renata, sensacional, com uma campanha que eu gosto de acompanhar o vôlei, vou aos jogos no ginásio, e eu comentei no início desse campeonato, falei, nossa, é a pior campanha do Vôlei Renata em todas as Superligas aí que ele disputou. Horrível. Estava jogando um voleibolzinho muito pequeno. Classificou na última rodada em 8º colocado, foi pegar o Cruzeiro, eliminou o Cruzeiro. Passou para a semifinal, eliminou o Guarulhos e agora está na final contra o SESI. Na final da Superliga Masculina. SESI, Bauru e Campinas. Sensacional o trabalho, né, da galera que é comandada aí pelo Maurício, pelo André Heller, né, pelo Dileu, esse técnico que vibrou muito a classificação. E aí você pega ali, né, o Maurício Borges jogando muito voleibol, o Gonzalez, né, esse levantador que o Campinas tem, que muito provavelmente vai parar, vai se aposentar e vai ter como seu substituto para a próxima temporada nada mais, nada menos que o Bruninho. Tá vindo para o Vôlei Renata, o Bruninho, saiu do Modena da Itália, tá vindo para Campinas. Aí você pega aí jogadores como o Adriano, como o Bruno Lima, o argentino, que realmente resolveram jogar o fino do voleibol. E chega numa situação com o SESI agora, eu diria que de igual para igual. De igual para igual. Jogo que vai ser no domingo, 10 horas da manhã, né? Vai ser transmitido pela TV e, inclusive, se você quiser, vá até o ginásio do Taquaral, porque lá vai ter um telão, né? Vai ter um telão para passar esse jogo, para a torcida, de repente, vibrar lá no ginásio junto, né? O torcedor que lota o ginásio do Taquaral. É muito bacana o torcedor de Campinas, que ele abraçou o time do Vôlei Renata, né? E aí o Vôlei Renata chegou na final. Vou conversar, vou falar com você primeiro, Vagnão. Que gostoso você ter um time da cidade e chegar na situação que o Vôlei Renata chegou numa final de Superliga masculina. Já foi campeão paulista, né? Já chegou aí a coisas boas, mas o tal de Cruzeiro domina literalmente o vôlei masculino do Brasil, né? Leva tudo que tem pela frente aí. Mas esse ano não deu, não. Esse ano, ou o Vôlei Renata ou o SESI, que é um páreo duro, que sempre também foi uma pedra no sapato do vôlei de Campinas. Mas bom demais, é gostoso você ver um time assim, chegar na final do maior campeonato que tem nesse país, né, o Vagnão? É difícil de chegar, né? Porque são equipes de muita categoria, que praticamente é a hegemonia do vôlei brasileiro, né? Você citou aí o Guarulhos, citou o Cruzeiro, e o Vôlei Renata Campinas passou por cima de todo mundo. É uma pena que a decisão vai ser lá no Recife, né? Bom para eles lá, que vão ter um grande jogo, uma grande decisão. Mas já imaginou um Vôlei Renata e jogando aqui em Campinas, no ginásio do Taquaral? Acho que ia ser pequeno para essa decisão. Então, o técnico Horácio Diléu, né, o nome dele? Isso. Ele conseguiu levar o time, apesar de todas as dificuldades. Você sabe que manter uma equipe de vôlei de alto nível não é fácil, e muito
poder contar com patrocínio público, né? Vamos dizer assim, o Departamento de Esporte e Prefeitura e tal, não pode investir nesse tipo de coisa. Mas tem um investimento externo e com poucos recursos conseguiu montar esse time aí que está na decisão da principal competição do vôlei nacional. Então está de parabéns todo mundo e vamos torcer. O jogo será transmitido dentro do Esporte Espetacular da Globo. Começa às 10 horas. Você disse aí que está todo mundo convidado a assistir. Acho que ninguém vai querer perder esse jogaço. O que me deixou assim, que eu achei, eu não acompanho muito o vôlei, mas eu vi que é partida única. Sim. É isso? Isso. Poxa vida, não tem a chance de jogar, de repente tentar reverter a situação aqui em Campinas junto com a sua torcida. Isso aí eu achei meio chato, viu? Eu estava vendo aí, pelo menos um lá e um aqui, pelo menos dá para dar a oportunidade do torcedor campineiro dar uma força para o grupo, já que a gente viu que o ginásio estava lotado, que eles abraçaram o vôlei Renata, né? O torcedor que gosta do vôlei, foi lá, encheu o ginásio. Poxa, eu fiquei meio assim, achei meio injusto isso aí, né? Embora eu não acompanhe a regra, não sei, né, se assinaram lá, que nem assina na Federação Brasileira de Futebol, concordando com isso aí, mas eu achei ruim para o torcedor campineiro uma partida única. A final da Superliga, ela é igual lá nos modelos da Champions, agora da Libertadores, da Sul-Americana. A final, a sede, né, o jogo da final, ela é decidida antes. Então já estava previamente decidido, seja qual equipe chegasse na final, que o jogo seria lá em Recife, né? Então, tanto os dois times paulistas, né, o SESI Bauru e o vôlei Renata de Campinas, eles irão jogar. O SESI Bauru, que terminou a fase classificatória, o Campinas terminou em 8º, né? Na última ali, nos últimos segundos aí, vamos dizer, aos 47 do segundo tempo, conseguiu a classificação. E o SESI, ele terminou a fase classificatória em terceiro colocado. E ele eliminou, nessa fase de 8º, o Araguari, venceu a série, né? 2-1. E aí, nas quartas de final, ele pegou o Joinville também 2-1. Na segunda partida, o Joinville cresceu, ganhou, aí foi para a terceira partida, o SESI colocou um 3-0 no Joinville e chegou aí na final. Também tenta um primeiro título com essa parceria com a cidade de Bauru, assim como Campinas, né? E um detalhe, viu, Marcão? Campinas é o primeiro time que terminou na 8ª colocação que chega na final de uma Superliga. Nunca. O time que terminou em 8º conseguiu chegar na final. E o Campinas, ele conseguiu esse feito aí, né? De terminar na última, vamos dizer, vaga aí para classificação e conseguiu chegar na final. Então, um feito inédito, o Campinas já fez. Mais um, né? De chegar a uma final e de tirar esse tabu de um time que nunca tinha terminado em 8º colocado chegar na final. Tem que torcer bastante, né? E a gente vai torcer, né? O povo campineiro vai torcer demais para o vôlei Campinas. Com certeza, né, Anderson? Que bacana, né? Eu não sabia desse detalhe. É como o Celso, eu também não acompanho vôlei, sabe? Mas é um motivo de muito orgulho para a cidade, né? Disputando um título de Superliga, que é o top, né? Dentro do país. E aí, os torcedores, né, de futebol, eles estão aí meio cabisbaixos, né? Tem a possibilidade aí de estar se unindo em forças aí, né, com esse pessoal que gosta do vôlei, né? E sim, quem sabe para sentir um gostinho aí de campeão, né? Bacana. Como eu disse, é um motivo de muito orgulho para a cidade, viu, Anderson? Exatamente. Então a galera aí, né? A gente, para vocês acompanhar, eu falo aqui, domingo, 10 horas da manhã, TV Globo vai transmitir, o Sport TV vai transmitir também, como nós estamos longe de Recife, vai ter que ser pela telinha mesmo. Então acompanhe, pensamento positivo para esse projeto sensacional desse vôlei Renata aqui, o vôlei Campinas, né? Bom demais. Olha o Elcio Mariano mandando aqui, falando que nós somos sensacionais. Quem me chamou? Eu, Celso. Bauru aparecendo aí de novo no esporte, agora esse time do SESI Bauru, lembrando que o Noroeste
subiu, né? A Sim, Série A2. Então, Bauru também, acho que movimentando o esporte lá na cidade, que é muito legal, né, cara? Eu sou uma das pessoas que eu gosto muito do futebol interior e tenho na minha mente, vou falar sempre aqui da época de ouro do Campeonato Paulista, que me dá muita saudade, do Trem da Alegria. Ei, época boa essa daí, hein, velho? Não, mas é foi verdade. lá, o Celso gosta de falar desse Trem da Alegria, e foi justamente lá em Bauru, no jogo do Noroeste, eu não sei se foi acho que foi com a Ponte ou com o Guarani, não sei, não me lembro. E então, tá lá o ônibus estacionado dentro do estádio, né? Alfredo de Castilho. Fica ao lado, assim, tem um terreno bem grande, então o ônibus fica estacionado ali, o pessoal da imprensa desce, já entra para as cabines e tal, aquele negócio todo. E não é que parte de torcedores lá não podemos nem chamar de torcedor, botaram fogo no ônibus da imprensa. E queimou equipamento, queimou roupa de jogador, de cronista. E foi um perereco esse aconteceu lá em Bauru, né? Agora o futebol está mencionando o reverso da moeda. Agora eles estão por cima, né? Estão aí, subiram de divisão no Campeonato Paulista, e o Vôlei Renato, que está aí disputando no Nordeste esse título da Liga Nacional. Estava olhando aqui que o Vôlei Renata tem 3 nordestinos no time. E vão estar bem perto aí das suas cidades. Aqui tem um paraibano, Lucas Borges, tem um pernambucano, Anderson, e tem mais um aqui, o Maurício Borges. Maurício Borges e Lucas Borges. Então vão estar bem perto de casa, né? Jogando lá no norte e nordeste do país. O Luquinha, que é o líbero, e o Maurício Borges, que foi campeão olímpico também, já foi campeão da Superliga também, assim como o Luquinha também, o líbero de Campinas, e o Éder, o jogador do SESI Bauru. Esses 3 jogadores que estarão nessa final já foram campeões da Superliga. Alguma coisa, Celso? Eu queria perguntar para o amigo que acompanha o vôlei, dá para arriscar um campeão aí ou não? Quer que eu monte aqui no papelzinho aqui? Assim, o passado Cruzeiro já foi algo... O Campinas conseguiu, na primeira partida das oitavas, lá em Minas, ganhar de 3-0 do Cruzeiro, né? Aí o Cruzeiro reverteu e Campinas foi e conseguiu ganhar lá de novo. Quer dizer, as 2 partidas que o Campinas eliminou o Cruzeiro foi lá jogando lá em Minas. Pegou o Guarulhos, ganhou de 3-2 lá e veio aqui, ganhou de 3-0, ganhou muito bem. E o SESI é um timaço também. Mas, vendo os adversários que o Campinas conseguiu eliminar e do modo que o Campinas começou a jogar das oitavas para cá, eu acho que dessa vez o Caneco veio para Campinas, viu, Celso? Eu acho que tem totais condições de trazer esse título inédito para a cidade de Campinas da Superliga Nacional de Vôlei. Que assim seja. Que assim seja, porque o torcedor que frequentou o ginásio do Taquaral merece, porque eu vi lá uma festa bonita da torcida, o próprio amigo postou aí no WhatsApp da equipe a festa da torcida, muito bonita, a torcida que abraçou o time. Que assim seja. Eu vou seguir o amigo aqui, tá? Vou colocar Vôlei Campinas campeão. Tá. Ô, Celso, eu esqueci de perguntar para a galera toda aí, a canetinha na mão, do resultado. Vou começar com você, Ponte Preta e Goiás. Goiás e Ponte Preta no domingo. O placar que você acha? Poxa vida, você trucou eu agora, hein? 1-1. De novo. 1-1? Isso. Marca aí, Celso, 1-1. Marcão, Goiás e Ponte Preta. Placar. 2-0 Goiás. 2-0 Goiás. Marcão não tá otimista, não. Wagner Ferreira. É o tal negócio, né? Você sempre torce para o time da cidade. Particularmente, né, os pontepretanos vão dizer que a Ponte vai ganhar de 1-0, de 2-1. Mas se você for analisar tecnicamente, o Goiás é favorito para esse jogo. Não há quem vá negar isso. Principalmente pelo futebol que a Ponte apresentou no primeiro jogo. Então, o placar do Marcão não está fora de cogitação, não. Eu acho que 2-0 está de bom tamanho, eu vou com ele. 2-0 também, Vagnão. 2-0, Vagnão também. Eu vou de 2-2. Vou de 2-2.
Vai tomar uns 2 golzinhos, mas vai funcionar. O Gé vai voltar aí e vai fazer os golzinhos dele. 2-2. Olha que coincidência aqui, hein? Olha que coincidência aqui, hein? Guarani e Chape, 1-1, Marcão. Vagnão, 2-1, Guarani. Eu, 1-1. Anderson, 1-0 para o Guarani. Ou seja, 2 resultados pró e 2 empates. E no Ponte Preta e Goiás a mesma coisa, né? 2 empates e 2 resultados positivos para o Goiás. Ou seja, foi uma coincidência de resultados. Não que a pessoa voltou o mesmo resultado, mas... Sim. Mais ou menos igual. 21 e 26. Deixa eu perguntar rapidinho. Wagner Ferreira, Bragantino, líder do Campeonato Brasileiro da Série A. Surpresa ou não? Olha, o Bragantino já teve equipes melhores do que a atual, mas é sempre o Bragantino, tem um bom investimento, sempre está contratando bons jogadores. Eu acho que não é surpresa, não. Para mim, está dando a lógica, né? Um time bom, realmente, do Bragantino. Aí eu pergunto para você, Marcão, Palmeiras, 11º colocado do Campeonato Brasileiro, surpresa ou não? Surpresa, com certeza, né? A gente sempre espera que o Palmeiras, do primeiro ao último jogo, ganhe, né? Mas o futebol tem disso, né? Eu não vi o jogo do Palmeiras ontem, eu fiquei sabendo que o Palmeiras saiu perdendo de 2-0 e virou para 3-2, né? É o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Lembrando que foram 3 rodadas apenas, né? Estão indo aí para a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, eu perguntei primeiro pro Vagnão. Foi para você, né? Agora, Celção, vou perguntar para você. Corinthians, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, 1 pontinho ganha apenas, 18ª colocação. Surpresa? Não, surpresa nada. Nada. No Corinthians, eu assisti os jogos do Corinthians aí. Esse sim tem que se preocupar, hein, velho? Porque ali tem time de qualidade, né? Palmeiras, Flamengo, Bragantino, Inter, tem times ali, Grêmio, são times de qualidade, e o Corinthians, ao meu ver, até o momento, não está fazendo jus para buscar resultados interessantes, não. Jogou com Juventude, não foi bem, para mim não é surpresa. O Corinthians precisa arrumar a casa, cara, senão o Corinthians vai ter problema nesse brasileiro. O Cássio ainda vem dizer que tudo que é negativo cai nas costas dele, né, goleiro do Corinthians. Exato. Complicado também, hein? Complicado também. Eu acho que se fosse o Cássio, eu já tentava outros ares, viu? Se fosse o Cássio, eu já tentava outros ares aí, porque, olha... Provavelmente, eu acho que no próximo jogo do Corinthians, né? Eu acho que o técnico vai escalar aí o Carlos Miguel para jogar no gol do Corinthians, até para preservar um pouquinho o Cássio também, né? Próximo jogo do Corinthians, que é no domingo, às 4 horas da tarde, contra a equipe do Fluminense na Neoquímica Arena. Vou passar a rodada do Brasileirão da Série A. É pedreira ou não é? Se na Série B imagina na Série A, né? Vou passar aqui os jogos para vocês terem uma ideia. Sábado começa a rodada, né? No dia 27, às 4 horas da tarde, Vasco da Gama e Criciúma. Aí, às 18h30, tem Cuiabá e Atlético Mineiro, jogando muita bola, Atlético Mineiro, principalmente na Libertadores, né? Às 21 horas, ainda no sábado, Bahia e o Grêmio do Giovani. Olha o Grêmio aí do Giovani enfrentando a equipe do Bahia fora de casa. Aí, Clássico Carioca, domingo, 11 horas da manhã. Flamengo e Botafogo, às 11 da manhã, Clássico Carioca. Aí, o Flamengo enfrentando a equipe do Botafogo. No domingo, às 16 horas, Cruzeiro e Vitória. Corinthians e Fluminense, às 18h30, Fortaleza e Bragantino, Juventude e Atlético Paranaense, fazendo uma excelente campanha na Sul-Americana e também no Brasileiro, né, na 4ª colocação, o time do técnico Cuca. Às 20 horas no domingo, Internacional e Atlético Goianiense, aí o Atlético Goianiense fazendo uma campanha simplesmente horrível, né? 3 jogos, nenhuma vitória, o Cuiabá tem o mesmo número de pontuação, 0, melhor, não tem pontuação, né? Mas porém tem um jogo a menos o Cuiabá. O Atlético já fez as 3 partidas e perdeu as 3. E encerrando, na segunda-feira, 20 horas,
Na segunda, dia 29, clássico paulista. A equipe do São Paulo enfrenta a equipe do Palmeiras. Bacana demais, hein? Só jogaço, né, ô Wagner? Eu estava olhando aqui, você me fez a pergunta com relação ao Bragantino. Ele começou bem, né? Contando com o Fluminense, né? No Rio. Depois venceu o Santos e venceu o Vasco da Gama. Então não é surpresa, não. O Bragantino está liderando o campeonato. O campeonato no começo vai ter muita emoção ainda pela frente. E agora o Bragantino, dentro daquela pergunta, vai ter uma parada dificílima enfrentar esse Fortaleza. É um time emergente para mim. Time que sempre foi participante de campeonato, agora está botando as manguinhas de fora, está sempre chegando em todas as competições aí, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então, é investimento, né? Investiram lá no Fortaleza e agora vamos ver o que o Bragantino consegue jogando lá no Castelão, lá em Fortaleza. E assim, né? Pegar o time do Fortaleza é um time que, assim como o time do Palmeiras, é um time que está com... E o Grêmio que está na 5ª colocação, posso colocar nesse meio aí também. São times que faz um tempinho que está com o mesmo treinador. O Fortaleza com o Vojvoda, né? O Palmeiras com o Abel Ferreira e o Grêmio com o Renato Gaúcho. Então, assim, né? Às vezes... E o Corinthians já teve, né? Lembra na época foi do próprio Tite, né? Não foi? Que seguraram o Tite, né? Foi em 2012 que a diretoria bancou e acabou sendo até campeão mundial, né? Foi o próprio Tite, não foi? Na época que a diretoria bancou? Foi o Tite, sim. Foi, né? Então, às vezes, é o que a gente fala dos técnicos aí. Tudo bem, fazendo uma comparação aí num parâmetro, né? Mas, de 1 a 1 milhão, né? De 1 a 1 milhão acontece isso aí. Galera, 21 horas... Anderson, será que, assim como Claudinei Oliveira, Antônio Oliveira, treinador do Corinthians, diria que a CBF foi injusta com a tabela do Corinthians no início do campeonato? Esses Oliveiras, hein? Aí que tá lembrando bem aqui, o Fernando Diniz também, né, com o Fluminense, já faz tempo que o Fernando Diniz tá lá, o Pedro Caixinha no Bragantino, tá aí, ó, o Kaique tá lembrando bacana. Deixa eu só fazer só fazer uma justiça. A pessoa que mandou o áudio lá, que fez a pergunta ao Kaique, mandar um abraço para ele, que é o motorista de ônibus, que transporta os moradores de Souzas, né, para o centro da cidade de Campinas e traz. É o Julião, um grande amigo nosso aí, que participou hoje fazendo a pergunta para o Kaique. Uma grande pessoa, viu? Bacana, um abração. Ele que mandou, né? Mandou um abraço também para o Zé Carlos. Zé Carlos que está acompanhando a gente aqui desde o comecinho, mandando um abraço aqui no WhatsApp também para a gente. Bom, vamos colocando então ponto final nessa resenha dos amigos. Falamos aí de Guarani. Aliás, Guarani, amanhã, a partir das 20h30, jornada esportiva da Grigo com esse timaço da Grigo, hein? Vou estar aí junto com o Wagner Ferreira e o Lemão Zanqueta, o Carlos Zanqueta, fazendo a transmissão de Guarani e Chapecoense no canal do Grigo, na Rádio Grigo Oficial no Facebook e também no canal de áudio na Rádiosnet. Legal? Então estaremos juntos e amanhã quero contar com a participação de vocês. E vou fazer um merchanzinho aí, a partir das 15 horas amanhã, 15 horas, sintoniza o canal Paulínia FU. Paulínia FU. Campeonato Paulista Sub-20, vou estar fazendo a transmissão do jogo entre Paulínia e Metropolitano Futebol Clube. Paulínia com 1 ponto ganho, jogou 2 partidas aí, empatou no jogo passado, que eu fiz essa transmissão pelo canal Paulínia FU. Aliás, agradecer o pessoal da Finta Filmes, que está dando essa oportunidade para eu estar fazendo essas transmissões. Muito obrigado mesmo, pessoal lá de Bauru. Bacana demais esse canal Paulínia FU, fez a transmissão, inaugurou o canal na sexta-feira passada, teve quase 1000 visualizações aí a partida, e amanhã mais uma partida, Paulínia e Metropolitano, a partir das 15 horas, o jogo com imagem, para você curtir aí um futebolzinho na sexta-feira à tarde, tá? Estarei nessa daí, junto com a galera do Finta Filmes, fazendo essa transmissão. Então, canal Paulínia FU, amanhã às 3 horas da tarde. E à noite, no Estádio Brinco de Ouro, estaremos lá junto com o Vagnão, já disse, né? Vagnão, Carlos Zanqueta, fazendo a transmissão do Campeonato Brasileiro Série B, Guarani e Chapecoense. Elson Mariano,
preciso conversar com você, viu? Vi sua mensagem aqui, lembrei na hora de você. Precisamos conversar. Esse negócio de só um narrador na equipe, Vagnão, fica complicado. E o Elson tem capacidade para fazer parte dessa equipe tranquilamente aí, né? Levar junto aí com a gente algumas transmissões, ou no Campo da Ponte, ou, né, no Campo do Guarani, enfim, ajudar bastante as nossas transmissões. Vagnão, muito obrigado, viu? Até amanhã, então, na Jornada Esportiva. Só lembrando que a CBF escalou um trio que tem o árbitro do Tocantins, um novato, ele é de Palmas, do Tocantins, e um dos bandeiras também é de lá, tem 44 anos. Inclusive, já apitou um jogo do Guarani, um empate de 0-0 Guarani Sport. O de bandeira é do Espírito Santo, tal de Fabiano Silva Ramires. Ele apitou também um jogo do Guarani, 1-1 contra o Sampaio Corrêa lá no Castelão. Quer dizer, então, com esse tiro de arbitragem aí, o Guarani não perdeu ainda. Quem sabe amanhã mantenha a escrita. Grande abraço, Anderson, Fittipaldi, Marcão, e amanhã todos com a gente na transmissão de Guarani Chapecoense. Legal, bacana demais. Wagner Ferreira, cadê a vinhetinha do Vagnão aqui? Opa, aqui. Wagner Ferreira. Aí, Wagner Ferreira. Marcos Cruz, o nosso amigo Marcão. Valeu, Marcão, mais uma resenha para conta aí. Mais uma, Anderson. E muito bom, né? Sempre bom e a cada resenha melhora mais, viu, Anderson? Eu agradeço mais uma vez pelo convite, agradeço aqueles que ficaram ouvindo a gente aí durante esse tempo, né? E mando um abraço para você, para o Celso, para o Wagner. Tenha uma boa noite, que Deus abençoe a todos, viu? Grande. Marcos Cruz. Celso Fittipaldi. Celso, eu perdi a conta, eu não sei se nós estamos na 45 ou 46, a edição da nossa resenha dos amigos. Eu perdi, viu? De verdade. Eu acredito que é a 46ª edição. 46ª, mas eu vou confirmar. Eu vou pedir para o amigo, na próxima, você já colocar aí embaixo aí para a gente não perder. Você põe na chamada lá. Então, 47ª resenha dos amigos e vamos para frente lá, vamos registrando, porque aí vai ficar no YouTube lá, o cara, quero ver aquela lá, ele vai lá e busca pela edição. Muito bem. Anderson, quero agradecer de novo o amigo, né? Como o Wagner disse, o chefe, quero agradecer o chefe aí pela presença na... Anderson Luiz Grigoletto. Não joga esse negócio, não. Brincadeira à parte, né, Anderson? O importante é que a gente está junto aqui, batendo um papo, uma resenha gostosa. Quando não é aqui, é no campo. Muito bom estar do lado de vocês, batendo um papo, falando de futebol e fazendo o que a gente gosta, que é rádio, né? E dizer aos amigos que com Deus nós viemos e com Deus nós vamos embora. Isso não é uma frase minha, já é uma frase que existia na época de ouro do futebol campineiro, da rádio, né? De Campinas, e que voltar amanhã, não prometo às 3 da tarde, em função do meu compromisso profissional, que graças a Deus eu o tenho, né, não consigo assistir a partir das 15, ouvir o amigo na Paulínia, na Rádio Paulínia. Mas às 21h estarei ligadinho, com o foninho ouvindo a Rádio Grigo, a Rádio dos Amigos, e vendo na telinha Guarani e Chapecoense. E que vença o melhor, né? E dá um recadinho para fechar para os torcedores campineiros. Vamos acalmar o coração, gente. É a primeira rodada, tem muita coisa para acontecer. Leva um pouquinho de amor no coração na hora que for no estádio. Deixa o homem trabalhar lá na Ponte Preta, deixa o homem trabalhar no Brinco. E é o torcedor do Guarani que vai para o Brinco amanhã, o Giovanni Augusto. Eu vi o Tigrão falando hoje. Ele fez errado, ele errou. Mas vai com calma para vocês não perderem a razão. Tá bom? Boa semana aí, uma boa transmissão amanhã. Eu vou estar na escuta aí. Fica com Deus. Um abraço a todos. Celso Fittipaldi, o Purga. Anderson Grigoletto. Estive nessa então, nessa resenha dos amigos. Mais uma resenha gostosa demais com esse timaço. Wagner Ferreira, Marcos Cruz, Celso Fittipaldi. Agradecer a todos vocês que participaram aqui da nossa resenha, né, que mandaram mensagem pra gente. Que bom demais ter vocês junto conosco. Se você tá entrando agora, se inscreva no nosso canal, dá essa força pra gente aí, legal? Na próxima quinta-feira, se Deus quiser, teremos mais resenha dos amigos.
tá? Acompanha aí a nossa rede social, Instagram, @Web Rádio Grigo, lá sempre tem a nossa programação, legal? Amanhã à noite, então, encontro marcado na Jornada Esportiva da Grigo, Guarani e Chapecoense. Abração, fiquem com Deus, até a próxima transmissão da nossa Web Rádio Grigo, a Rádio dos Amigos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Amigos.